do nosso Deus. Amém? Gente querida, hoje nós estamos fechando um propósito de 12 noites de despertamento. Eu espero ter tempo de ainda nesse segundo semestre fazer mais um evento, seja com o pastor Napoleão, seja com o pastor Denilson Lima, um desses mestres da palavra acerca ainda do Apocalipse e das últimas coisas. Eu ainda quero fazer um evento, com a igreja, para nós ainda tratarmos um pouco mais sobre isso. Mas fazem 12 noites, eu, o pastor Alexandre, estivemos aqui ministrando sobre as últimas coisas, sobre o livro do Apocalipse, E nós chegamos aqui até o capítulo 4, e tinha muito ainda o que dizer, o que falar, o que ensinar acerca desse texto, o que trazer à memória acerca das verdades que nós ensinamos e pudemos refletir com os nossos irmãos aqui nesses dias em que estivemos reunidos. E hoje eu queria, de forma bem objetiva, trazer à memória de vocês algumas coisas que nós já citamos e fazer algumas colocações importantes acerca dos sinais da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Eu gostaria de tentar fechar no nosso entendimento, na nossa compreensão e nesse momento em que o Senhor está nos concedendo para fazermos uso da palavra de Deus, para refletirmos aqui nesse tema, falar pelo menos um pouquinho, trazer pelo menos de forma rápida e objetiva algumas lições morais para a igreja, acerca do que nós viveremos e acerca daquilo que o Senhor Deus nos concederá, até porque a pregação sobre o céu, ele traz profundas lições para a igreja. E eu quero tentar citar aqui para vocês pelo menos 6 lições da pregação sobre o céu e do que esta pregação pode trazer como edificação para as nossas vidas, principalmente para o atual tempo em que estamos vivendo. Mas eu queria, antes de fazê-lo, reiterar a vocês aquilo que nós meditamos acerca do livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. A Bíblia está nos falando acerca da primeira visão que foi concedida a João, de Cristo, da glória e da sua manifestação no meio da sua igreja, desde o capítulo 1. Aí o texto sagrado agora vai nos falar sobre a visão que segue, que será sobre as grandes tensões que a noiva enfrentará até a segunda vinda de Cristo, ou até o arrebatamento, mais propriamente dizendo, até o arrebatamento da igreja, E também o que o texto do capítulo 4 nos traz é a mensagem central do livro do Apocalipse, que é mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está sentado no trono do universo. Porque é isso que ele vai ver aqui no princípio do capítulo 4, quando Deus o concede subir até o céu. Ele abre a porta do céu e traz de alguma maneira João para dentro do céu, para que ele enxergasse, para que ele pudesse ter a visão do trono, desta sala de comando do universo. E quem está sentado neste trono? E o texto vai nos dizer que quem está sentado nesse trono é o próprio Deus, ocupando este trono e comandando todas as coisas no que diz respeito à história da igreja e a tudo que ocorre com ela ainda nessa caminhada terrena. E ele vai entrar neste contexto, tendo ele sido arrebatado em espírito, e ele vai dizer isso no verso 2 do capítulo 4, que ele vai ser arrebatado em espírito, Deus vai levá-lo
para uma outra dimensão, para que ele pudesse enxergar isso, e ele vai ali presenciar a mensagem central do Apocalipse. É Deus dizendo a ele: olha, a noiva está sofrendo perseguições, a noiva está sofrendo para chegar até o dia, para suportar todo o seu sofrimento, para alcançar o dia do encontro comigo. Mas a verdade é que eu estou sentado no trono, e se eu estou sentado no trono e no comando de todas as coisas, há uma grande lição a ser compreendida aqui neste texto. Qual, pastor? O destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. É isso que o texto está nos garantindo aqui. É isso que nós estamos enxergando dentro desse contexto. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, quando o mundo está incendiado por guerras, por conflitos, quando a terra está combatida, bêbada de sangue, quando tudo está ruim, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado nesse trono e no comando de tudo. E é Ele quem governa o universo. No meio das provas, no meio das tribulações, nós precisamos fixar os nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e obedecermos aquilo que o escritor aos Hebreus nos orienta. O que, pastor? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esta é a orientação que a Bíblia nos dá, e é isso que nós temos que cumprir, não é? E entender, disse isso a semana passada e repito hoje, que aqui todas as portas podem se fechar para nós, mas haverá uma porta aberta nos céus. E enquanto esta porta aberta nos céus estiver sido manifesta sobre nós, o céu aberto, ele não apenas vai liberar os acontecimentos que virão sobre nós nos próximos tempos, mas também nos dará entendimento, pois a Bíblia diz que João contempla o trono, e antes de contemplar os dramas da história, ele vê Deus assentado no trono, porque Deus já prepara o ambiente. Antes dele fazer com que a igreja tome conhecimento das coisas que estão por vir, dos sinais que vão acontecer, de tudo aquilo que vai sinalizar, que vai anteceder a vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, e os acontecimentos que ocorrerão pós o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que antes até mesmo dos dramas da história começarem a serem revelados, ele primeiro se revela como o poderoso, que está sentado no trono dizendo: olha, fique em paz, eu estou no comando de tudo, e o que eu vou fazer será sempre o melhor para você, para a tua família e para o futuro que você espera em mim. Então, quando você tem esse entendimento, eu gostaria que, se você pudesse olhar para alguém e dizer: olha, João vai contemplar, diga isso para alguém, Deus sentado no trono, antes de contemplar os dramas da história. Isso é tão verdade, e isso tem um peso tão positivo para todos nós, que nós olhamos para esta verdade e entendemos que Deus, Ele sabe até dos nossos limites. Deus, Ele conhece até aquilo que nos impressiona. É por isso que Deus sabe como falar e como nos introduzir aos tempos em que nós vivemos. Existem situações e etapas na sua vida que, se Deus te falasse, te antecedesse aquilo que você teria que enfrentar nesta nova etapa, nela você não entraria. Não é? Deus faz o José sonhar, José sonha com o sol e a lua e as estrelas se prostrando diante dele, mas não conta para ele o que teria que passar até o momento que o sonho se completaria. Porque se fala para ele que ele vai visitar uma cisterna, se fala para ele que ele vai ser vendido como coisa e não como gente,
se fala para ele que ele vai ser traído pelos seus irmãos, se fala para ele que ele vai ser vendido como escravo no Egito, se fala para ele que ele vai entrar dentro da casa do Potifar, vai até se dar bem lá dentro, mas vai sofrer um assédio terrível da esposa de Potifar, vai ser caluniado, vai visitar a masmorra, vai visitar o cárcere, e só depois que ele ajudar alguém dentro do cárcere e ter multe, só depois que ele for esquecido por alguém que ele ajudou dentro do cárcere, é que ele vai ser lembrado e conduzido ao governo. Talvez ele nem se motivaria a enfrentar tudo isso. Porque se Deus mostrar os dramas, antes de mostrar quem Ele é, e o poder que Ele tem para fazer cumprir sonhos nas nossas vidas, nós desistiríamos. Se você puder, olhe para alguém e diga: Deus nunca mostra os dramas antes dos sonhos. Porque senão tu não aguenta. Ele não demonstrou nenhum drama que você ia passar esse ano de 2021, nem no ano de 2020. Ele não falou, ele não antecedeu nada. Para muitos de nós, ele nem citou. Nós entramos na pandemia sem ter noção de muitas coisas, apesar dele ter sinalizado através de alguns profetas, algumas pessoas que foram usadas por Deus para sinalizar o que estava por vir. Porém, ele não mostrou detalhes, não deu dimensões daquilo que iria acontecer, porque se ele tivesse mostrado, quem sabe pessoas já teriam se deprimido, já teriam entrado numa depressão, já teriam vivido um contexto de ansiedade muito antes das coisas se desdobrarem. Então ele não mostra necessariamente os dramas antes do sonho e antes de, através do sonho, a sua grandeza. Porque se tinha uma coisa que José entendia, era o fato de que se alguém fosse se dobrar diante dele, não seria por causa dele, seria por causa do Deus que fez a promessa a ele. Alguém me ouve? Ele tinha essa convicção, ele tinha essa. Você também tem essa certeza? Você tem essa convicção de que se Deus te exaltar lá na tua empresa, você não vai pisar no pescoço de ninguém, porque foi Deus que te exaltou. E Deus não põe ninguém para governar, para pisar em ninguém. Alguém sabe disso? Alguém entende isso? Porque se Deus enxergar no teu coração que você está preparado para se vingar de alguém na hora que Deus te exaltar, tu não será exaltado nunca. Ah, pastor, mas pisaram em mim. Não importa. Você tem que ter entendimento de que se Deus cuidou de você, e quando os irmãos de José pensaram que José pisaria neles, que José reverteria aquela situação e de alguma forma devolveria todo o mal que eles fizeram a ele. Por quê? Porque o pai havia morrido. O pai não estava lá mais para ponderar, para colocar ordem entre os filhos. Aí, aqueles que que haviam feito o que fizeram com o seu irmão, estão ali temerosos que José agora, com a morte de seu pai, vai devolver tudo que eles fizeram contra ele. Ele olha e diz: não preciso fazer isso. Por quê? Porque o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. A pergunta que eu lhe faço é: se Deus lhe amparou, se Deus cuidou de você, se Deus te sustentou, se Deus te manteve vivo, se Deus continua suprindo a tua necessidade, se Deus continua te abençoando, você precisa vingar de alguém? Não. Olhe para alguém e diga: se você tirar isso do teu coração, coisas maiores Deus ainda fará. Então o capítulo 4 do Apocalipse, ele nos ensina isso. Que Deus, antes de mostrar os dramas da história, ele primeiro
ele faz com que nós possamos enxergar que ele está no trono. Digno. Porque mais do que forte, o capítulo 5 vai mostrar isso. Ele está sentado no trono e ele tem poder, ele tem dignidade para abrir o livro e desatar os selos deste livro e fazer cumprir tudo aquilo que é a sua vontade para a história. Mas o mais lindo de tudo é que tudo acontecerá não por intermédio da força, mas por intermédio da dignidade, porque no mundo espiritual o que vale não é a força, é a dignidade. Você lembra quando alguém passou diante da cruz e disse: poxa, este homem não merecia estar aí. Este homem não tinha por que estar aí. Este homem não tinha pecados. Ele não tinha erros. Ele não tinha falhas. O sangue dele é um sangue puro. Porque ele não merecia estar aí. Reconheceram a dignidade de Cristo até quando ele estava na cruz. E ele só cumpriu todos os requisitos para substituir eu e você neste processo, pagando o nosso pecado justamente porque ele era digno. Digno. Se você pegar a história de qualquer divindade respeitada e reverenciada por qualquer tipo de religião, você vai ver que nenhum deles era digno. Nenhum. Todos eram pecadores. Maria era pecadora. Pedro, que é reverenciado por alguns segmentos religiosos, era pecador. Todos eles tinham pecado. O único que não tinha. Por isso que o anjo bradou no capítulo 5 dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E alguém vai dizer: não tem. Não tem nem acima do céu, não tem na terra e nem debaixo da terra alguém que seja digno. Mas quando João começa a chorar e dizer: agora acabou, agora nós não temos quem possa nos amparar e dar continuidade à nossa história, é nessa hora que a voz vai ecoar e vai dizer: eis aí o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que é digno. Aleluia. Aleluia. O domínio do universo está em suas mãos. E é Ele que vai fazer com que o nosso sofrimento possa valer a pena. É por isso que eu vou lhes dizer uma coisa. É importante nós nos firmarmos neste entendimento. O cenário dos últimos tempos será um cenário difícil, pastor? Será, lógico que será. Por quê? Porque os sinais, os acontecimentos que antecedem a vinda de Cristo, o tempo da incredulidade, o tempo da apostasia. E falando sobre a apostasia, nós podemos chegar ao cenário que antecede a volta de Cristo. E quando a gente fala do cenário que vai anteceder a volta de Cristo, na segunda carta que Paulo escreve ao Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Absurdos ocorrerão e serão noticiados diariamente, porque isso há de ser cumprido. O texto está dizendo: a apostasia será a marca. E uma das marcas muito contundentes e muito presentes nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem, que vai anteceder ao arrebatamento da igreja. O cenário que antecede a volta de Cristo será sim marcado pela apostasia
E, de alguma maneira, a apostasia revelará o homem da iniquidade e o filho da perdição. A palavra apostasia vem do grego e significa escolha. Presta atenção, ninguém será levado à apostasia à força. Ninguém será conduzido à apostasia pela pressão de alguém simplesmente. Eu sei que as pressões de forma natural elas ocorrem. Eu sei que de alguma maneira um falso ensino, um falso profeta, eu sei que de alguma forma esse tipo de situação interfere no andamento de alguém. Mas de alguma maneira nós precisamos compreender que o ato da apostasia no grego significa escolha, significa partido tomado, significa corrente de pensamento, significa divisão. Apostasia, de alguma forma, significa escola ou ainda afastamento da autêntica fé cristã. A palavra heresia, ela é uma adaptação da expressão airesis, que no grego nos fala e nos traz este entendimento de apostasia. Quando passada para o latim, ela vira uma outra palavra e nos traz um outro entendimento, que nos traz a compreensão do que é a palavra seita. O primeiro emprego do termo heresia, no sentido moderno de erro doutrinário, ocorre em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, onde ele inclui negar o Redentor. É algo que vai muito além do nosso entendimento. Nos últimos tempos, esta cristandade nominal reiniciará a sua fé superficial, e crerá no homem da iniquidade. Será uma opção tomada por pessoas. E note que esta opção já começou a ser tomada. Porque homens que ocupam altares de igrejas, que deveriam estar comprometidas com a verdade do Evangelho, já estão propondo que a igreja seja revista e que a palavra de Deus seja revista também. Mas é uma opção. É uma opção deles. São eles que estão tomando esta decisão. E o apóstolo Pedro, ele vai deixar isso claro. Nos últimos tempos, isso vai acontecer. Esse cristianismo se desviará do Filho de Deus e se voltará para o filho da perdição. É isso que vai acontecer. E existem outros desdobramentos. Se nós trouxermos ao nosso entendimento, tem muita gente que vai parar e vai dizer: meu Jesus, os últimos tempos realmente serão tempos difíceis. Olha o que João escreve, 1 de João, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai. Quando ele diz provai, isso vem do grego e significa colocar em prova, testar, examinar, descobrir os espíritos, se Deus ou se de Deus são. O que o texto está dizendo é que porque muitos falsos profetas têm saído ou partem para o mundo, olha o que diz o verso 2: e nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vindo em carne é
procedente de Deus. Verso 3, e todo espírito que não confessa Jesus não é procedente de Deus. Por quê? Porque a base é Cristo. Qualquer igreja, qualquer segmento religioso, ou qualquer pessoa que se apresente como Messias, que se apresente como Cristo, ou que se apresente como o substituto daquele que é o Senhor da igreja, tentando tomar a atenção, tentando tomar o louvor, tentando tomar a glória para si, ele de alguma forma não é procedente de Deus. E se nós pararmos para ver, parece que isso já está sendo uma realidade, porque tem gente que se acha tão importante, que acha que o talento dele é tão maior do que os demais, que ele acha que a fama dele é tão mais importante do que os demais, que ele se sente o centro do culto. Se ele não estiver, se ele não fizer parte daquela programação, parece que alguma coisa vai ficar em falta, e a gente vai alimentando essas coisas como se isso fosse necessário. Deixa eu te falar uma coisa, hoje sou eu que estou pregando aqui, mas poderia ser qualquer um dos meus companheiros que estivesse pregando aqui. O mais importante é que nós estejamos no mesmo espírito, no mesmo sentimento, pregando a mesma palavra, e debaixo da autoridade do mesmo Deus, Cristo. Aquilo que não procede dele, porque a Bíblia diz que tudo que fazemos é dele, é por ele e é para ele. Tudo, tudo, aleluia. O texto vai continuar dizendo, e este é o espírito do anticristo, o qual tendes ouvido que vem, e agora no mundo já está. Verso 4, vós sois de Deus, filhinhos, novos na fé, não na idade, e tendes vencido a eles quem? Os falsos profetas. Por quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olhe para alguém, diga para esta pessoa, irmão, o espírito do anticristo já está no mundo atuante, porém ele não terá poder contra a tua vida, nem contra a tua família, porque maior, diga assim, porque maior, diga assim, porque maior é aquele que está em você. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o que nós precisamos é tomar do poder do Espírito Santo e fazer prova disso de uma vez por todas, porque a sensação que eu tenho pelo tamanho de números de adultérios, pelo número de fornicações, pelo número de gente desequilibrada dentro da igreja, pelo número de pessoas se envolvendo com escândalos, seja na política, seja nos ganhos financeiros, seja naquilo que coloca a mão onde não deveria, histórias sendo destruídas pela irresponsabilidade de homens que deveriam estar cheios do Espírito Santo. Às vezes eu fico pensando, será que estamos dando lugar ao Espírito? Será que estamos dando lugar ao Espírito? A quantidade de gente desequilibrada dentro da igreja, com a mente enfraquecida, querendo tomar posse daquilo que Deus não lhe deu. Será mesmo? Quanta gente dentro das igrejas que não poderiam estar descendo as águas batismais, porque ainda estão focados nos seus vícios. Gente que não consegue largar cigarro, gente que não consegue largar a bebida, não consegue deixar de estar embriagado por esse tipo de vício. E agora já se prega um evangelho
em que todos que quiserem participar da ceia podem participar, não precisam descer as águas para participar da Santa Ceia. Estão abrindo concessões, porque a igreja brasileira não leva a sério a obra do Espírito Santo. Mas eu prefiro pregar um espírito que liberta a gente do cigarro, liberta pessoas da bebida, liberta pessoas da prostituição. Eu ainda prego esse poder. Alamachuri cantore hebri andura bacaia. Eu prefiro entrar por esse caminho. E vou lhe dizer uma coisa, é bom nós entendermos isso. Deus não está preocupado com multidão, porque se Ele tivesse preocupado com multidão, Ele pegava o caminho do céu, e ao invés de fazer desse caminho um caminho estreito, Ele ampliaria o caminho e diria: entra do jeito que quer, faz o que você quiser. Mas Ele estreitou o caminho, olhou para o ser humano e disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pastor, é muito difícil ser crente. É por isso que é bom ser crente, porque caminho fácil fica onde tu estava. Pastor, eu não creio no Satanás. Fica lá, ele não precisa que você creia nele. Ele arrebenta com a tua vida sem você crer. Pastor, não acredito no inferno. Fica lá. Você crendo ou não, a eternidade para aqueles que não reconhecerem Cristo como Senhor das suas vidas será queimar no inferno durante a eternidade inteira. Eu vou lhe dizer, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Eu prefiro buscar a Deus, pagar o preço que for necessário, cumprir a minha parte diante do Senhor, estar sempre humilde pedindo a misericórdia de Deus, sempre servindo a Ele com alegria. Por quê? Porque enquanto alguém estiver queimando no inferno, eu vou estar na glória, nas bodas do Cordeiro, com o meu Cristo. Oh, querido, oh, querida. Apostasia é uma decisão. Não quero crer, pastor, não creia. Mas aqui tem que crer. Porque o meu Cristo e o Espírito que ficou no lugar dele para habitar no nosso meio e para habitar em nós, se você resistir ele, ele não invade. Se você resistir ele, ele não entra. Se você não aceitá-lo como Senhor da sua vida, se você não tomar uma decisão, porque na verdade não é você que aceita, é Ele que te aceita. O tipo de convite que nós deveríamos fazer em cima do altar é isso: quem está disposto a tomar uma decisão, porque Ele já te aceitou, Ele já te recebeu, Ele está interessado em você, e você deveria entender isso. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para dar vida, e vida com abundância, e o interesse dele é mudar a tua história, é fazer você alguém digno, é prosperar a tua vida, é fazer você andar com a cabeça erguida, é te dar proteção, é acampar os anjos deles ao teu redor, é colocar o Espírito dele em você e fazer com que a tua natureza pecaminosa seja completamente neutralizada. Ah, se isso não vale um glória a Deus, o que é que vale, meu irmão? Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, verso 19, está escrito: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. O apóstolo já deixa claro: as diferenças têm que aparecer.
E para que eles apareçam, é necessário que haja heresias, que haja apostasia, para que os verdadeiros possam aparecer, e através dos verdadeiros Deus se manifesta. E eu vou lhe dizer uma coisa: não coloque todo mundo na vala comum. Se você se decepcionou com alguém, se você cruzou com alguém que não deu honra ao nome de Deus com o seu comportamento, se alguém passou pela tua vida e lhe deu prejuízo, te machucou, te feriu, não jogue todo mundo no mesmo cesto, porque Deus ainda tem os fiéis. Ainda tem gente sincera, ainda tem gente que luta pela verdade, ainda tem gente que cumpre aquilo que tem que ser cumprido. Agora, se tem gente que gosta de abrir a boca para falar mal do próximo, para falar mal das pessoas, para atingir as pessoas, fuja desse tipo de gente. Deus não tem proveito nestas coisas, mas Deus tem proveito no equilíbrio. Irmão, se você conhece alguém que vive nas pontas, se você conhece gente que ou é mundano demais, ou se acha mais santo do que todo mundo, vive flutuando, Deus só fala com ele, Deus só se manifesta através dele, Deus só faz as coisas se for por ele. Corra desse tipo de gente. Corra desse tipo de gente. Deus não precisa dessas pessoas. Deus, ele trabalha com equilíbrio. Deus, ele trabalha com equilíbrio. E eu não conheço alguém humilde, que seja desequilibrado. Quando há humildade, há equilíbrio. As pessoas estão vivendo nas pontas, ao invés de viver o equilíbrio que Deus tem para ela. Olha o que diz a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu estou fora. Quer arrumar doutor para ficar falando o que você gosta? Tem igreja de tudo quanto é tipo em São Paulo. Agora, não te esqueça que a partir do momento que você entra debaixo da mão de um herege, a partir do momento que você entra debaixo da mão de um apostata, a partir do momento que você entra debaixo da mão de alguém que está tirando ou colocando alguma coisa deste livro, tu serás atingido por aquilo que Deus cobrará dele. Porque a escolha é tua. A grande verdade, eu quero que você guarde isso. A sã doutrina, aquilo que é genuíno, será pregado e vai ter gente que não vai suportar. E é isso que Deus está dizendo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando seus ouvidos às fábulas. Falar bonito é só você pegar um Cortella da vida e ouvir ele. Ele vai falar palavras para você lindíssimas. Eu só quero saber se as palavras bonitas que ele fala levam alguém para o céu. Pastor, o senhor está
fazendo qualquer tipo de apologia à ignorância? Não! Não estou fazendo apologia à ignorância, mas está aqui. Nos últimos tempos, as pessoas não colocarão diante de si ignorantes. Colocarão diante de si doutores, mestres, que estarão completamente voltados a ensinar a como viver uma vida tranquila aqui. Pastor, não estou gostando dessa história aí não, dessa conversa do senhor aí não. Não? O problema não é meu. O problema é teu. Eu estou lhe pregando a palavra do Evangelho. Gosto de ouvir palavras bonitas, frases de impacto. E hoje em dia é só você entrar na internet, tem vários psicólogos, tem vários psiquiatras, tem vários profissionais desta área fazendo colocações lindíssimas, como superar a depressão, como superar a ansiedade. Mas a grande verdade é essa. Pode ignorar e pode achar que eu sou um extremista, pode achar que eu sou um ignorante. Você não tem problema você pensar isso de mim, mas a grande verdade é essa: se o Espírito do Senhor encher a vida de alguém, esta pessoa sai da depressão sem precisar de um sequer remédio. Não quer largar o pecado, não quer largar a união que ele está pecaminosa, não quer largar a prostituição, não quer largar os happy hours da vida, mas quer se recuperar da depressão. Fala para mim, irmão, é gente que entrega a alma para Satanás, que faz pacto com o diabo para ficar famoso, e aí ganha dinheiro, vive em mansões, mas vive depressivo, vive ansioso, vive morrendo dentro desses lugares, e faz como Michael Jackson da vida, enche a cara de remédio e fica lá morrendo dentro da sua enorme mansão. Eu não quero isso para mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e não depender dessas coisas para ser feliz. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, está escrito também: houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Tinha muita coisa para falar, mas a hora foi embora. Eu ia entrar num negócio aqui, irmão. Não, eu vou terminar aqui falando sobre o céu. Eu vou parar de citar algumas situações aqui, porque senão eu vou mexer em alguns gurus de algumas pessoas. O que direciona a vida de algumas pessoas não é a Bíblia, não é o que ela orienta. Eu vou lhe dizer uma coisa: existem alguns segmentos religiosos, inclusive igrejas conhecidíssimas, muito bem padronizadas, muito bem bonitas, que pregam dizendo que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus.
Tem alguns segmentos aí, algumas igrejas por aí, que pregam isso. É por isso que lá pode beber, pode fazer o que quer. Porque quando alguém chega e diz assim, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui contém. Ele está dizendo o seguinte, eu tiro e coloco aqui o que eu quiser. Aí, a gente fica engolindo essas coisas? Aí tem coisa que a gente fala dentro da igreja, ministrando pelo poder da palavra. Irmão, eu teria um prazer muito grande, pastor Alexandre, pastor Clébio, eu teria um prazer muito grande de falar um pouquinho sobre uma das evidências acerca daquilo que seria prelúdio da volta de Cristo. E uma das coisas que é um verdadeiro prelúdio da volta de Cristo é o chamado ecumenismo. Que lindo! Todas as igrejas, todos os segmentos religiosos unidos. E a igreja de Cristo, conhecedor da verdade. Nós temos pregadores do nosso meio, que tem como referência gente que não pertence ao nosso meio, mas que prega e apoia naquilo que prega a idolatria. Ah, querido, me ajuda aí. Nos últimos tempos, antes de Cristo voltar para buscar a sua igreja, o ecumenismo seria algo que estaria muito presente no dia a dia de todos nós. E tem coisas que não adianta. Não tem como caminhar junto. Todas as religiões têm o mesmo Deus, os mesmos alvos e aspirações. Essa doutrina perdurou até o 3º milênio, e enfatizada por constantes publicações de artigos. Ao aceitar essa teoria, nós colocamos nossa Bíblia em pé de igualdade com o Corão, aos escritos do budismo ou do espiritismo. Aí você pega o Cristo que está nu, em cima da cruz, e que no momento em que ele está consolidando a sua obra da cruz, ele faz a seguinte explanação e o seguinte clamor: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Aonde fica o espiritismo nisso? Aonde fica o espiritismo nisso? Eu consigo caminhar com esse tipo de segmento, com uma inverdade dessa? O Cristo estava dizendo: o meu espírito não reencarna em lugar nenhum. Ele volta para ti. Pastor, esse tipo de mensagem aí não é boa, não. Mas Jesus está voltando. Esses negócios estão tudo aí. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ele chegou em Atenas, Atos capítulo 17, ele deparou-se com esse problema, pois existia naquela cidade vários altares dedicados a muitos deuses. No momento em que o apóstolo quis fazer a separação
ou a distinção entre as demais crenças, houve certa confusão com os filósofos da época. Pois bem, é justamente isso que ocorre quando tentamos mostrar para aqueles que aceitam a filosofia ecumênica que não há como misturar os ensinos de Cristo com os de Maomé. Porque a minha Bíblia pega a Dona Maria e diz para todo mundo: quem colocou ela na condição de mãe de Deus está enganado, porque Deus não tem mãe. Ela é apenas uma mulher que Deus usou para envolvê-la num grande projeto. E a Bíblia diz que a palavra do anjo, quando chegou diante dela, é: você é uma agraciada e uma bem-aventurada entre as mulheres e não acima delas. Se Jesus e se o próprio Gabriel, que era o anjo que assistia diante do trono, tivesse trazido uma mensagem de Deus dizendo: ó, tu vais estar acima de todas as mulheres, aí sim eu me dobraria. Mas ele disse: bem-aventurado és tu, e você será bem-aventurada entre as mulheres, porque vai ter muitas outras mulheres bem-aventuradas também. Ah, me ajuda aí, pelo menos ganhei o público feminino no final da mensagem. Me ajuda aí, olha para alguém aí que está perto de você. Se puder, algum homem aí, tem alguma mulher perto de você aí? Não? Tem? Olha para ela e diga: minha filha, você é bem-aventurada também. Essas coisas que não dá, irmão. E nas últimas horas, dos últimos tempos, o que o diabo quer colocar é todo mundo na mesma panela. Aqui, Satanás. Aqui a palavra de Deus aqui é respeitada. E aqui a gente vai falar o que tem que ser falado. A verdade. E a verdade vos libertará. Essa é a grande questão. Eu vou terminar agora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos indo para o céu. E eu quero muito chegar lá. Alguém quer? Alguém quer? A eternidade vai ser com Ele. Eu queria poder ter tempo de falar tudo que eu tinha para falar sobre o céu. Porque os últimos capítulos, o capítulo 21 e o capítulo 22, ele trata muito sobre as coisas do céu. Porque a história, aqui nesses dois capítulos, no final do livro do Apocalipse, a história já fechou suas cortinas, o juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram lançados no lago de fogo, os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. E aqui este texto é o ápice da revelação, porque o paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. E este texto, esta é a pregação sobre o céu. E esta pregação, ela traz algumas lições morais para a igreja. Quais são elas, pastor? E aí eu vou só citar para eu terminar. Primeiro, a pregação sobre o céu vai trazer uma primeira lição para todos nós. Qual é ela, pastor? Jesus nos alertou, e é bom você levar isso para casa. Se tiver que ajuntar tesouro, ajunte tesouro no céu. Esse é o primeiro ponto. Conversando com a irmã Luciana, eu estava falando isso quase agora para ela. A vida dá umas reviravoltas, a gente passa por umas lutas físicas, financeiras, e tanta coisa acontece. Mas quando a gente para pensar que essa nossa trajetória nos fez conquistar vitórias que são
divinas e eternas. Porque teve gente que já morreu. E morreu salva, porque Deus usou a minha boca e a tua boca para falar de Jesus para ele. É vitória eterna. Todas as vezes que você ensina o Evangelho de Cristo, ensina a verdade do Evangelho, fala de Jesus para as pessoas, ampara as pessoas, mostrando para elas que a igreja não é lugar de gente perfeita, porque alguém pode me ouvir pregar e dizer assim: o pastor acha que a igreja tem que ser um lugar de gente perfeita. Não, de maneira nenhuma. A igreja é lugar de pecadores, a igreja é lugar de pecadores. Porém, eu preciso só te alertar que você chega como pecador, mas o Espírito Santo faz de você e da tua vida uma noite escura que vai clareando, 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 até tornar dia perfeito. Chega como estás, mas não ficarás como estás, porque o Espírito do Senhor transformará a sua vida e lhe fará alguém digno para naquele grande dia ser arrebatado às mansões celestiais, e naquele dia o seu corpo será glorificado, transformado. Aí o dia que nós esperamos clarear vai fazer isso, ó. Vale um glória a Deus aí, não? Então esse é o primeiro ponto. Jesus está alertando. Se tivermos que ajuntar tesouro, que seja no céu. Segundo ponto, Paulo diz que devemos pensar nas coisas lá do alto. Conversando com meu filho mais velho esses dias, eu falei para ele: Pedrão, pensa bem, filho. Coisas que não prestam não devem estar diante dos seus olhos. Aquilo que não edifica, não perca tempo com isso. Nós estamos aqui nessa terra, irmão, não há problema nenhum você assistir um filme, ter um momento de entretenimento, mas escolha bem o que você vai colocar diante dos olhos. Escolha bem o que vai acessar a sua mente, porque Paulo vai orientar isso. Aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, nisso pensai. E tem momento na vida que se você ficar pensando só. Esses tempos atrás eu parei e pensei: meu Deus, mas eu estou assistindo muito jornal, estou querendo me inteirar demais nas coisas que estão acontecendo nessa nação. É bom estar inteirado, é bom a gente estar consciente de tudo que está acontecendo, de todas as barbáries que estão acontecendo no mundo, mas tem hora que vale a pena você parar, abrir a Bíblia e começar a colocar o teu pensamento nas coisas do alto. Ah, você vive mais leve, meu irmão. Você vive mais leve, muito mais leve, porque mesmo que você seja confrontado por esta palavra, coisa boa é gastar tempo com ela, porque ela trará vida, ela te orientará e te dará uma direção. Olhe para alguém que está perto de você e diga para essa pessoa: irmão, se tiver que ajuntar tesouro, seja bem sucedido nesta terra. Que Jesus te prospere muito, mas ajunte tesouro no céu. Pastor, como isso seria possível? Gaste o que tiver que gastar para ganhar uma alma. Gaste o que tiver que gastar para que uma verdade seja explanada. Se alguém teve coragem de gastar muito dinheiro para pedir para os guardas que estavam cuidando do túmulo de Jesus sair espalhando que ele não havia ressuscitado, mas que alguém tinha levado o corpo dele para que todos fossem enganados, se alguém tem coragem de investir muito dinheiro numa mentira, pega o teu dinheiro e invista numa verdade. Porque tem gente que paga 15, 20, 30 mil numa roupa para sair numa avenida, dançando, sambando, rebolando, e às vezes comungando com um escândalo como fizeram. Aí Deus vai lá e cala a avenida, para mostrar que Ele ainda é Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus ainda está sendo muito misericordioso, e graças a Deus por isso. Mas a verdade é essa: se houver tesouro, que haja no céu. Se você tiver que pensar, pense nas coisas lá do alto. A mensagem sobre o céu nos leva a uma terceira lição. Qual?
Jesus ensinou que nós devemos orar, seja feita a tua vontade na terra. Sabe o que você está dizendo? Senhor, o mesmo domínio, a mesma liberdade que o Senhor tem aí, que o Senhor tenha aqui. A hora que você chegar em casa hoje, fala para Jesus: Jesus, aqui não sou eu que mando, aqui eu quero que o Senhor mande, do mesmo jeito que o Senhor faz aí, que o Senhor faça aqui. Quarta lição: o céu nos estimula à santidade. É, pastor? É, pastor? É. Eu vou te mostrar que o céu nos estimula à santidade. 2 de Pedro, capítulo 3, verso de número 14, está escrito: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Porque quem entra pelo caminho da santificação sofre o processo da separação, sofre o processo da consagração, sofre o processo da purificação. E esses três processos te conduz a um tempo de paz. Valia pelo menos, eu sei que eu estourei o horário, mas valia pelo menos um glória a Deus. Quinta verdade, quinta lição sobre o céu. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Ajuda ou não ajuda? Ajuda? Ajuda. Ô Luciane, falar do céu hoje lá na sala, ajudou? Ajudou falar do céu? Ajudou? Vai aguentar, não vai? Vai suportar, não vai? Vai romper, não vai? Porque falar do céu ajuda? Ajuda. Por que ajuda? Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Valeu, glória a Deus aí. Fica de pé, eu vou terminar. Fica de pé, fica de pé. Sexta lição e eu termino com isso. Sexta lição, pode ficar de pé, eu termino com isso. Sexta lição e eu termino com isso. Você sabia que o céu nos livra do medo da morte? Você sabia que o céu nos livra do medo da morte? Alguém sabia disso? Não? Sabia? Pastor, eu não sabia disso não. O céu nos livra do medo da morte. Olha o que Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é isso. Eu tinha muita coisa para falar, mas leva isso para casa. Eu queria terminar fazendo uma oração. Mas antes de orar, eu queria que você me ajudasse olhando para alguém e dizendo para pelo menos uma pessoa: olha, meu irmão, o céu está logo ali. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. E o meu Cristo cumpre o hino cantado. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura,
semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Cante, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Como Ele é. Vamos cantar de novo? Não creio, não creio, não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Levante a sua mão e cante comigo. Um dia também eu verei face a face. Diga, e assim eu creio, e assim eu creio, pela minha fé, pela minha fé. Verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Diga, como Ele é. Alguém deseja entregar a sua vida a Cristo? Alguém deseja entregar a sua vida